Salve galera, passando aqui para trazer aquele recadinho astral da semana, né? E essa semana a gente vai falar sobre Mercúrio e Lilith em cena, lua cheia reveladora. Tem interesse, né? Continua aí com a gente. Essa semana a gente tem um alinhamento agora, já teve, né, na segunda-feira, de Lilith a 180 graus com Mercúrio. Vamos ter uma quadratura de Vênus que está em Câncer com Saturno que está em Áries. E vamos ter no final de semana a lua cheia em Sagitário que faz aspecto de conjunção com Lilith, né? Lembrando que o Sol está em Gêmeos, né? Fica a 180 graus e é onde está Mercúrio, né? E Urano. Então, assim, é, essa semana é uma semana para a gente limpar o nosso jardim, né? Para a gente aprender a observar tudo que conecta a gente, né, ao nosso próprio crescimento e tudo aquilo que cresce junto, que a gente às vezes acredita não ter controle, mas que nessa semana se revela para a gente que a gente tem algum controle, a gente pode mudar algumas coisas, a gente pode estar cortando, deixando de semear, né? Ou ressignificando, né? Fazendo umas aparas, umas podas ali para que certas plantas não cubram as outras, né? No final de semana já, a gente passou, a gente teve a Lua passando em Virgem e ela passou para a gente, né, algumas coordenadas daquilo que poderia estar bagunçado, daquilo que poderia estar precisando de organização, né, e no sentido da gente crescer, né, a gente, né, acredito que assim, eu pelo menos, toda lua nova faço uma intenção ali de um ciclo para as coisas que eu quero trabalhar, que eu quero que fluam na minha vida, né, então assim, vem o crescimento desse ciclo, eu plantei a semente lá atrás, agora, o que que eu plantei junto, né, começa a aparecer, né? Ou seja, o resultado das minhas escolhas, né? Mercúrio ele fica a 180 graus ali de Lilith, e ele é um informante dos deuses, né? Ele é um mensageiro, ele corresponde à nossa mente. Então, assim, quando ele está envolvido na jogada, né, principalmente em casa, como Gêmeos, né, as informações vão fazer toda a diferença. E quando ele questiona um ponto lunar, né, que nem Lilith, que traz as sombras da experiência, a 180 graus, ele está mostrando assim, ó, às vezes tudo que a gente está também sendo superficial e tudo que requer especialização tudo que a gente está querendo fazer na vida, né, mas não tem o devido conhecimento prático. Pode até ter o teórico, mas é necessário prática, porque Marte está em touro, né, pedindo paciência, calma, né, consistência, segurança, né, e juntamente ativa aquele Vênus que está ali em Câncer pedindo, né, que você tenha paciência, que você tenha amorosidade, que você tenha empatia, né, para saber lidar, porque assim, ó, como é uma semana reveladora, vem todas as coisas que estão acontecendo não muito interessantes ou as coisas que estão acontecendo que você precisa, né, oh, tá crescendo isso aqui tá expandindo, bacana, e agora eu consigo enxergar, né, ou então vem aquelas coisas assim, ó, dentro de relacionamentos ou dinheiro ou qualquer experiência que você esteja vivendo, né? Não tá vivendo, às vezes, uma situação de ganha-ganha. Ah, eu tô fechando negócio com o cara lá, né? Nós dois vamos sair ganhando, bacana. Não, fechei negócio com o cara lá, o cara tá querendo me explorar, tá querendo que eu trabalhe demais, sabe? Ou então assim, ah, estamos ali junto e cada um tem que fazer a sua parte para o projeto ficar pronto e aí algumas partes fazem, outras partes não fazem. Então toda essa questão, né, das injustiças ficou muito claro para a gente aqui do que está falta de respeito, tudo nas nossas relações. Na segunda, na terça, né, hoje, e ainda na quarta-feira, onde a Lua passa por cima de Libra. A partir de quinta-feira, né, essas coisas que eu observei, né, que eu já começo a ver, e como eu continuo a receber informação, porque Mercúrio está bem ativadão lá, né, junto com o Sol, junto com Urano, trazendo às vezes até rompantes, né, situações às vezes desagradáveis, situações inesperadas, surpresas, para unir a gente ou para separar a gente, né, para mostrar, né, o que que tá de cada lado, né. A gente está ali sempre numa situação, né, numa relação, seja ela com um objeto, com uma pessoa, alguma coisa, né? E a gente está doando e está recebendo o tempo todo. Não existe só doar, não existe só receber. É isso que tem que ficar muito claro nesse momento. Se quer crescer, né, quer ter consciência, né, saiba observar o outro lado também, né, porque está sendo solicitado, né? E a gente pode tomar um choque de realidade com relação a relacionamentos, com relação a essa questão do jardim, né, essa semana, porque quinta-feira vai acontecer a quadratura de Saturno com Vênus, e que Saturno está em Áries pedindo uma certa urgência, né? Que tipo de urgência, né? Das ações,
da nossa ação, mas na nossa ação responsável, da nossa ação disciplinada, da nossa ação séria, da nossa ação consciente, né? Não uma ação imatura, né? E então assim, aí pode vir um choque, né? Pode vir acontecer algumas coisas nos relacionamentos para que a gente possa desenvolver essa maturidade. Está sendo exigida uma maturidade emocional da gente, né? Ok? É, ainda, né? No final de semana, né? A Lua vai ficar cheia, né? Vai trazer mais ainda a clareza das coisas, né? Só que antes dela chegar lá, ela vai passar por cima de Escorpião. E veja que nada é acaso, meus irmãos. A gente está falando de coisas assim que estão crescendo, como se eu estivesse ali jardinando, né? Eu tenho ali, eu plantei minhas sementes, né? Estão crescendo as coisas ali. Aí chega uma visita na minha casa, né? Ou às vezes, em vez do cara trazer um fertilizante, ajudar alguma coisa na construção, né? A pessoa vem, não olha o meu jardim direito, pisa nas minhas plantas, né? Chega ali metendo a mão, né? Já vai, tira, arranca uma fruta que não estava nem pronta, que eu estava deixando. Então, assim, esses pequenos detalhes, às vezes, aqui, que gera até manipulação, né? Tipo, você não vai fazer isso por mim, mas aquilo, sabe? Essas coisas estão sendo iluminadas, clareadas para serem cortadas. E a partir da quinta-feira até sábado, a Lua vai estar em Escorpião, já propiciando essa energia de transformação para a gente. Então, assim, já há a possibilidade de você ir ali e cortar, arrancar do pé aquela erva daninha que está incomodando. Só que, assim, o momento exige urgência, né? Porém, Marte está em Touro, ele pede calma. Eu vou ter que falar pro fulano tal coisa. Cara, chama ele com todo carinho, porque Vênus está pedindo isso nos relacionamentos agora. Está pedindo que você tenha consideração, né? Que você tenha calma, que você tenha paciência e você tenha compreensão, que você tenha empatia pelo teu irmão, pela tua irmã, né? Principalmente se tratando de família, né? Às vezes a gente costuma tratar muito melhor os nossos amigos, né? As pessoas fora da nossa casa e a nossa família, para a gente ter um convívio ali, saber que aquele elo ele não pode ser rompido, né? A gente abusa desses elos, né? Então assim, olhe para tua família com cuidado essa semana, trate as coisas com amor, né? Porque é só acolhendo as sombras que elas são tratadas. Enquanto eu ficar apontando sabe, só esbravejando para coisas, só querendo dizer que você está errado ou o quê, não vai ser. Precisa acolher, ter um carinho, colocar um emocional, criar uma segurança emocional para que você possa tocar o coração dessa pessoa quando você for falar com ela, né? E assim, então, até sábado dá essa possibilidade de já ir fazendo essas transformações, ou chama para conversar, ou já pega, né? Pô, não, é muito urgente que eu me livre disso aqui, isso aqui tá me minando, acabando com a minha energia, corta fora, né? Então, aí, no sábado, final de semana, lua cheia, né? Iluminando, trazendo as verdades de todas as relações, trazendo as verdades de todos os projetos. Vamos dizer assim, comecei um projeto, cheguei, dei de mim, mas assim, vai ficar claro no final de semana se eu dei de mim realmente para que aquilo acontecesse ou se eu falhei, né? E assim, sendo sincero, muitas coisas chegaram, né, nesse ponto já aqui, e eu vejo o crescimento, vejo que eu acertei. Muitas coisas ainda nem chegou a lua cheia e já está me mostrando que eu errei, né? E faz parte eu aceitar as perdas, aceitar os erros, né? O importante é eu ter uma assertividade muito maior no meu dia a dia, né? Eu tenho uma segurança para estar sempre fazendo o meu melhor, mas sabendo que inevitavelmente eu não vou acertar tudo, né? E essa energia, às vezes, de eu querer ter tanta perfeição pode me impedir de fazer as coisas, né? Domingo eu entrei, fiz uma live, né? Pô, eu tava preocupadaço, né? Tipo, com várias coisas, assim, se ia dar certo ou não ia, porque é um ponto a mais, é um ponto que a gente tá se expandindo, né? Aproveitei a lua, né, que falava de crescente, então vamos dar um passo novo. Não importa o resultado, né? Se eu ficasse preocupado, não vai entrar pessoa, eu não tenho uma câmera muito boa, eu não tenho um microfone bom, não sai. O perfeccionismo, ele bloqueia, no meu caso, né? Mas na maior parte das vezes realmente ocorre isso com as pessoas. Você fica se preparando, se preparando, se preparando e morre se preparando e não faz. Então, assim, é um momento de prática, pessoal. Sabe, tudo isso aqui que eu tô falando, eu tô tentando aplicar isso aqui no meu dia a dia. Eu não tô só aqui porque eu quero ganhar visualização, não. Eu tô aqui porque eu quero, de fato, contribuir com um conhecimento que eu sei que funciona, né? Não, eu não acho nada. Eu sei que funciona esse conhecimento. Eu estudei ele muito a fundo, né? E não só eu, vários mestres estudam, né, há muitos e muitos anos, né? Então é isso, gente. Eu espero, né, poder ter gerado uma reflexão bacana para vocês. Uma ótima semana, né? Amanhã sai o vídeo do aprofundamento, ok? Só no YouTube daí, tá bom? Um abraço.